Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 6 horas e 41 minutos. Vamos abrir o microfone democrático da Rádio Bandeirantes agora para a gente discutir os reflexos, a repercussão política da prisão do Fabrício Queiroz. Estamos ao vivo aqui com 2 deputados. Eu já chamo para essa conversa o deputado Júlio Delgado. Está em Minas Gerais, deputado? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Um prazer estar falando com vocês aí da Band. Estamos aqui em isolamento em Belo Horizonte. Nessa noite, acompanhando daqui e olhando ali a nossa sessão remota da Câmara dos Deputados. A sessão tá rolando, inclusive, né? Bom, quem também está aqui na ponta da linha em imagem e som na Rádio Bandeirantes é o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Muito boa noite para o senhor, deputado. Boa noite, Isabel. Boa noite, Pedro. Um abraço, meu amigo Júlio. Está aí de quarentena em Belo Horizonte. Estamos de castigo, mas olhando o outro computador por causa da votação na Câmara também. Então, você está onde, Coronel? São Paulo. São Paulo. Estou aqui no bairro de Pinheiros. Temos café com leite aqui, São Paulo e Minas Gerais. Bom, o assunto é sério, apesar dessa brincadeira do café com leite. A gente está num dia que, enfim, desde cedo estamos repercutindo a prisão de Fabrício Queiroz. Vou fazer a mesma pergunta então, né, Pedro, para os 2 deputados para a gente ter a avaliação de cada um. Qual o peso da prisão de Fabrício Queiroz para o governo Jair Bolsonaro? Começando então com o deputado Júlio Delgado. Olha, o peso você vê no próprio vídeo que foi divulgado agora no final da tarde da exoneração, da leitura da carta da exoneração pelo ministro Abraham Weintraub, que fez um grande bem ao país e à educação do nosso país ao sair e anunciar a sua saída do ministério, mas ao lado do presidente Bolsonaro, e você vê a cara constrita, de certa forma, que não estava muito naquele momento, naquele local, para receber um pedido de despedida de um ex-colaborador neste momento. Apesar dele anunciar que vai para o Banco Mundial, você via claramente que não era naquele momento, tratando daquele assunto, que estava a cabeça do presidente Bolsonaro. Ele está com cabeça hoje em tentar resolver todos os problemas que vão estar decorrentes a essas questões, que envolveram não só a prisão do Queiroz, como também a confirmação que da prisão do Queiroz veio muito dos celulares e das apreensões que foram feitas ontem na continuidade da operação da fake news, né, das ações da Polícia Federal determinadas pelo Supremo Tribunal Federal e da própria decisão do Supremo, que ontem decidiu a continuidade do Weintraub por 9-1 no processo das fake news e a continuidade hoje por 10-1 da apuração de todo esse procedimento. Então, demonstra claramente o seu transtorno, a sua confusão e desorientação, inclusive, que estava ali despedindo de um ministro que fez muito mal para o seu governo e, ao mesmo momento, estava com cabeça voltada e focada num grande conflito que eles vão viver agora por diante, inclusive se conseguirem encontrar, porque eu não sei até agora se conseguiram a mulher do Queiroz. Ainda não. Queiroz e apareceu. E agora nós queremos saber onde é que está a mulher do Queiroz, porque o Queiroz disse que só vai falar se a mulher dele fosse presa. O mandato de prisão saiu para ele e para sua esposa, eles têm o conhecimento disso, participaram como assessores no gabinete do Flávio Bolsonaro até 2017, o Queiroz até 2018, e, portanto, eles têm muito a explicar e vai trazer muito transtorno para dentro do entorno muito mais próximo do governo do presidente Bolsonaro. Agora o Coronel Tadeu aqui para trazer a sua versão aí sobre a pergunta da Isabel, a repercussão da prisão do Fabrício Queiroz. Bom, sobre a prisão do Queiroz, uma hora ele ia ter que aparecer para a polícia, né, e para o Ministério Público para que as investigações continuassem. Existe uma investigação em trâmite, né? Ela tem que seguir mesmo. Ninguém aqui quer passar a mão na cabeça de nenhum bandido, de ninguém que faça coisa errada, né? Eu torço aqui para que o Ministério Público seja não só competente, profissional, mas principalmente isento na hora de fazer essas apurações.
causa estranheza, inclusive, do próprio Queiroz, está dentro da casa do advogado dele. E o advogado, aí eu não sei, não vou falar porque eu não vi essa informação ainda, mas até parece que em declarações anteriores o próprio advogado disse que não sabia onde estava o Fabrício. Então, portanto, ele está aí incorrendo numa atitude não tão ética assim na função de advogado. E aí, às vezes, eu até me pergunto, poxa vida, se tem alguma coisa para ser esclarecida, né, por que já não abre logo de uma vez e vamos ver exatamente o que tem isso, né? Eu sou partidário de que a verdade ela tem que aparecer mesmo, né? E que todo mundo seja investigado, quem tiver que ser investigado, os culpados punidos e os inocentes inocentados. Não dá para ser diferente na nossa legislação penal. O Código Penal está aí, é de 1940, não tem problema nenhum, mas ele vale para todas as pessoas. Então, nós precisamos apurar esses fatos. Agora, o que nós não podemos é ficar tentando, né, jogar o tiro numa pessoa para querer acertar outra. E aí é onde nós temos que tomar cuidado realmente para não cometermos injustiças. E tem que se individualizar todas as questões, todas as ações, né? Não chegar a punir uma determinada pessoa com o principal objetivo de querer atingir o presidente. É isso que me preocupa realmente nesse momento e nós precisamos ser muito sérios com isso. Eu espero realmente que o Ministério Público do Rio de Janeiro haja realmente com extrema seriedade, que não faça política com esse processo. Porque eu já estou vendo fazer política com vírus, já estou vendo fazer política com outras questões, seja na área de educação, saneamento, né? E querer fazer política nesse momento é querer tumultuar mais ainda o ambiente político, mais do que já está tumultuado, e a gente sabe de onde vem isso e por que vem isso. A gente sabe que é da esquerda, que ela não conseguiu ganhar a eleição como queria, voltar a roubar nos ministérios, voltar a roubar nas estatais, não conseguiu, e agora estão aí realmente provocando esse tumulto, ação para lá, ação para cá, entra no Supremo, entra na Procuradoria, justamente para que esse ambiente fique o mais tumultuado possível. E aí a gente não consegue realmente trabalhar e ter foco num momento tão delicado como esse. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com dois deputados, o deputado Júlio Delgado agora para comentar o que foi trazido aqui pelo nosso outro debatedor nesse espaço democrático aberto pelo Bastidores do Poder. Não, primeiro dizer que eu concordo com o coronel Tadeu e digo com muita tranquilidade que o que nós queremos é a apuração da verdade. O que a gente tem dito todo momento é que ninguém está acima da lei. Não se pode, durante todo esse momento, a gente vir com ameaças igual foram feitas, principalmente hoje o que surgiu e trouxe a surpresa de todos foi que o presidente não quis parar lá para os seus adeptos, como falou ontem, como no final do dia e saindo do Palácio da Alvorada também falou novamente, postou nas redes sociais que medidas iam ser tomadas, que as coisas iam tomar, que ele não ia esticar a corda, não ia ser ele que ia chutar o pau da barraca, mas que as coisas iam acontecer no momento certo, que ele ia botar as coisas no devido lugar. Nós precisamos saber que coisa que é o devido lugar. Ele estava provocado por causa de colegas que tinham feito a utilização de quebra de sigilo, que tiveram buscas e apreensões em colegas parlamentares, como se isso fosse a primeira vez, não foi. Quem vive em Brasília desde a época do mensalão e apurou o mensalão, que pegou, inclusive, gente da esquerda. Eu quero lembrar aqui ao coronel que eu fui relator do processo, nada mais nada menos que do Zé Disseu. Eu estou muito à vontade para falar isso. A gente tem que apurar sobre quem quer que seja. Doa quem doer. Eu fui relator do processo do André Vargas, quando começou a Lava Jato. E teve quebra de sigilo de parlamentar também. Agora, foi através das quebras de sigilo das apreensões de celulares de ontem que pegaram a localização do Queiroz, que não estava com nenhuma busca. Ele foi preso por um mandado novo, fruto daquilo que aconteceu. E o mais grave, as apreensões trouxeram na quebra de sigilo que deputados da base do presidente estavam usando empresas de fake news pagas por dinheiro público para fazer propaganda pelo AI-5, pelo fechamento do Supremo, pelo fechamento do Congresso.
pago com a verba indenizatória de divulgação de atividade parlamentar, que o coronel deve ter, que eu devo ter, a nossa assessoria, que é zelosa da comunicação. Essa contratada foram aqueles que foram alvos da busca e apreensão. E os deputados, infelizmente, estavam envolvidos, e nós estamos aí cobrando o Conselho de Ética para que a gente possa tomar medida com relação aos parlamentares. Com relação a essa medida toda, o coronel levantou o fato mais grave. Esse advogado estava ontem na posse do ministro Fábio Faria, nosso colega deputado no Ministério da Comunicação. Ele estava na posse ontem, lá dentro do Palácio do Planalto, indo de São Paulo. No domingo ele deu várias entrevistas com relação à questão da continuidade ou não do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele tinha conhecimento desse entorno e, ao ser advogado, o mais grave, porque as questões são afetas ao Flávio, e quem tem que tomar atitudes com relação ao Flávio é o Senado Federal, o Conselho de Ética do Senado Federal, e nada podemos fazer os deputados federais. Mas o advogado não era só advogado do Flávio, era advogado também do presidente Bolsonaro, nas suas defesas. Tanto que hoje o presidente tem que tomar essas atitudes, se despedir do Weintraub, chamar o ministro da Justiça, porque há uma desconexão, há toda uma reformulação da sua engenharia de defesa nesse momento em que, como disse o coronel, nós devíamos estar totalmente focados no combate à pandemia. Vamos bater no final de semana com um torno, infelizmente, de 50 mil mortos, e uma coisa que o Bolsonaro não está cuidando é da pandemia. A única coisa que a gente pode constatar é que existe uma diversificação entre ações de governadores e prefeitos, flexibilização na hora errada, e isso é uma coisa que nós devemos discutir num outro momento, mas se tem uma coisa que, neste momento, o presidente da República e no mundo inteiro, todos os grandes dirigentes tomaram conta disso, alguns até pediram desculpa pelos seus equívocos, e quando tomaram assuntos que não fossem referentes ao enfrentamento da pandemia, como fez o presidente Trump, ao reformular a polícia, e isso trouxe para ele toda uma dificuldade. Acho que a gente perdeu Teve um probleminha no fala. contato com o deputado Júlio Delgado. A imagem tá boa? O deputado Júlio Delgado tá nos ouvindo? Melhorou o sinal? Agora tá agora melhor. sim. Pois não, pode O senhor concluir. Concluindo, quando isso tudo aconteceu, é importante lembrar que todo mundo voltou atrás, que a primeira-ministra da Nova Zelândia reconheceu as suas vitórias pelo isolamento que fez. Não vamos discutir isso. Nós estamos discutindo que todo mundo focou 100%. Quando o Trump foi mudar a sua postura, está aí caindo nas pesquisas, porque ele tem eleição a enfrentar em novembro desse ano, e todo mundo vê o que isso tem trago de desgaste para ele. Para a sorte do Bolsonaro, não tem eleição esse ano para presidente, tem só para prefeito e vereador. Mas ele vê o desgaste que está tendo, e a gente assume dizer, ao ter todo esse descontrole, tanto no cuidado, na organização e no planejamento do enfrentamento à pandemia, troca de ministros, essa instabilidade, um ministro que entra e fica 25 dias porque pediu para testar e não se testa, ele provoca, edita uma medida provisória ontem à noite para autorizar que jogos de times que não tinham feito pudessem ser transmitidos hoje, produzindo ou promovendo a abertura do isolamento propalado. Isso tudo é para demonstrar claramente que a única coisa que não está no foco, na cabeça do presidente Bolsonaro nesse momento é enfrentar a pandemia e proteger a vida dos brasileiros. Isso não está acontecendo. E com isso nós vamos tendo a elevação do número de mortos, colocando o Brasil como o pior país no trato da pandemia do Covid no mundo. Isso é muito triste e essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Não podemos esquecer que estamos em uma pandemia ainda. Deputado Júlio Delgado, agora para a gente finalizar com a palavra, então, do deputado Coronel Tadeu. Deputado, o deputado Júlio Delgado citou, por exemplo, a questão das eleições. Temos eleições municipais neste ano, não sabemos quando ainda as eleições vão acontecer, porque esse é outro debate. Mas eu queria saber do senhor se o senhor avalia que, de alguma forma, o debate para as eleições, ele fica contaminado, não só pelas novidades que a gente teve até o momento no caso Queiroz e que vamos ter muita coisa aí pela frente pelo visto, mas também por esses embates entre judiciário e executivo, pelo peso que tem a fala de alguns aliados do governo. Isabel, eu queria pontuar algumas coisas, que hoje a coisa mais fácil é
hoje você vê as pessoas querendo denigrir o governo federal. Então, nós temos que mostrar a toda a população brasileira que o Supremo Tribunal Federal praticamente tolheu todas as ações do presidente, né? Ou seja, não deixou ele nem atuar em relação às medidas que poderiam ser tomadas em relação à crise. Uma outra questão é que governadores e prefeitos desse país subiram literalmente em caixões com pessoas mortas lá dentro para fazer política para 2022. O que é muito grave, porque nos países da Europa, nos países do primeiro mundo, nos países ao redor do mundo, eu não vi em nenhum caso, que políticos desses países estavam tentando derrubar o presidente. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil estão tentando derrubar. E quanto mais fizerem para derrubar o presidente Bolsonaro, eles vão fazer, sem dúvida nenhuma. Então, há uma incongruência muito grande em alguns discursos quando tentam atacar o presidente Bolsonaro por conta das suas ações. O governo está dando todo o dinheiro possível. E aqui eu destaco principalmente os 2 bilhões que foram destinados às Santas Casas para ajudar dos 5.700 municípios. É claro que não tem Santa Casa nos 5.700, mas onde tem Santa Casa e hospital credenciado com média e alta complexidade, eles receberam 2 bilhões de reais. Destaco que foi um projeto que foi relatado pelo senador Major Olímpio. Quero destacar os 60 bilhões de reais de ajudas a estados e municípios, e nesse momento o que a gente mais vê é escândalo de corrupção, distribuído por 19 estados até onde eu apurei, e aqui em especial o estado de São Paulo, nessa compra absurda de respiradores, onde se pagou adiantado 242 milhões para se comprar apenas 380, e o respirador, por enquanto, está saindo a um preço absurdo de 600 mil reais, quando uma empresa aqui do Paraná está fazendo por 35 mil reais um respirador. Então, tem que se destacar que o governo federal vem trabalhando e muito bem na pandemia. Outro destaque é que os países erraram também, todos os países erraram. E é muito natural as pessoas errarem, os governos errarem, porque é uma pandemia que nunca ninguém tinha passado por isso. É uma guerra inédita, é uma guerra química que nós estamos vivendo, né? E ninguém tem a arma para combater isso, que seria a vacina. Então, erros acontecem em muitos países acontecendo. Então, olha só que o estado de São Paulo que eu posso falar. Sim. A Argentina não chegou a 700 mortos, né? Não chegou a 700 mortos, tem 48 milhões de habitantes, igual o estado de São Paulo, e São Paulo já passou de 10 mil mortos aqui no estado de São Paulo. Verdade. Então, olha só os pesos que a gente tem que medir. Deputado. Né? Dubai, Pedro, Dubai está assustado porque lá morrem 2 pessoas por dia de Covid. 2 pessoas. Dubai tem 10, os Emirados Árabes têm 10 milhões de habitantes. Então você não pode querer atacar o presidente quando a única coisa que ele está fazendo é destinar recursos e mais recursos. E o próprio estado do Júlio, que é o estado de Minas Gerais, está dando um exemplo de administração, que é o estado que estatisticamente tem os melhores números. Deputado, eu preciso agradecer aos senhores, porque nosso tempo está estourando, a gente vai ter que transmitir a Voz do Brasil agora às 7 horas. Agradeço muito ao deputado Júlio Delgado, ao coronel Tadeu por esse debate. Os dois vão voltar aqui, gostei dessa dupla aí para debater, vamos chamá-los novamente aqui. Um grande abraço rapidinho para os dois. Obrigado, Pedro, obrigado, Isabel, um abraço, Júlio. Força aí, meu irmão. Um abraço, Pedro, coronel, é bom a gente fazer debate com quem eleva um pouco o nível dentro desse campo tão difícil que a gente dá da política hoje, tá? Um abraço a todos vocês. A partir de agora, aqui a Rádio Bandeirantes, para quem está nos acompanhando em AM 840, você acompanha a transmissão da Voz do Brasil, FM 90.9. O Cristiano Panvec vem aí com o Repórter Bandeirantes.